Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Páscoa do Senhor. Quarta-feira, 23 de abril de 2025. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o,
partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Corações ardentes no caminho da fé. Meus irmãos e irmãs, a liturgia deste dia nos convida a caminhar com os discípulos de Emaús. Um caminho de 11 quilômetros que se transforma em uma verdadeira peregrinação interior, do desânimo à esperança, da tristeza à alegria, da dúvida à fé. Os discípulos estão voltando para casa. O sonho parecia terminado. A cruz, para eles, havia sido o fim da história. Caminham com os olhos baixos, corações pesados, pensamentos confusos. Conversam sobre tudo o que aconteceu, mas sem entender o sentido profundo. Quantas vezes também nós, depois de provações, nos sentimos assim? Como eles, temos a tendência de voltar ao ponto de partida, como quem desiste. Mas é exatamente nesse caminho que Jesus se faz presente. Jesus se aproxima, caminha com eles, mas eles não o reconhecem. O ressuscitado está ao lado deles, mas os olhos estão como que fechados. Isso acontece quando nosso coração está mergulhado na tristeza e no medo, perdemos a capacidade de perceber Deus ao nosso lado. Jesus então faz algo extraordinário. Ele escuta, pergunta, acolhe a dor dos discípulos. Só depois começa a iluminar suas mentes com a palavra. Ele não impõe, não revela sua identidade logo de início, mas conduz com paciência, relembrando as Escrituras, mostrando que tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus. Aos poucos, o coração deles começa a arder. Esse é o efeito da palavra de Deus: aquece o interior, reacende a fé, dá novo sentido à vida. E quando chegam ao povoado, fazem um pedido comovente: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. É o clamor de todo o coração humano quando percebe que encontrou algo mais profundo, não quer mais ficar sem essa presença. Jesus entra, senta-se à mesa, toma o pão, abençoa, parte e o distribui. Nesse gesto, os olhos se abrem. É no partir do pão, na Eucaristia, que Jesus se revela plenamente. Ali, finalmente, eles o reconhecem. E imediatamente, mesmo cansados, mesmo já sendo noite, levantam-se e voltam para Jerusalém. A experiência do ressuscitado os transforma em missionários. Queridos irmãos, esse evangelho é um espelho de nossa própria vida cristã. Também nós caminhamos, muitas vezes sem entender, com dores, dúvidas, perguntas. Mas o ressuscitado caminha conosco. Ele fala através da palavra, se entrega na Eucaristia e nos envia de volta ao mundo para anunciar que ele vive. Que cada missa seja, para nós, como o caminho de Emaús, escutamos as Escrituras, partilhamos o pão e somos enviados com corações ardentes. E que também possamos repetir: não estava ardendo nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Cristo ressuscitado ilumine o vosso caminho, aqueça o vosso coração e abra os vossos olhos para reconhecê-lo na palavra, na Eucaristia e nos irmãos. Que a alegria da ressurreição transforme toda tristeza em esperança e todo medo em coragem. E que vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, com os corações ardentes de fé, e anunciai com alegria: o Senhor está vivo. Aleluia, aleluia. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.